Olá, aqui é o Pastor Wilson da Comunidade Evangélica Amor Real de Guarapuava e vamos estar falando de mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu quero dizer, primeiro agradecer a Deus. Olha, nossos vídeos estão bombando, viu? Nossos vídeos estão tendo uma repercussão muito boa. Se eu fosse você, compartilhava, curtia, tá? Então, principalmente se inscrever-se nos canais. Então, segundo ponto, eu não estou aqui para criticar pastor. Eu não estou aqui para ser o dono da razão. Muito pelo contrário, eu sou o principal dos pecadores e reconheço isso. Só que nós precisamos entender que quando o negócio está terrivelmente horrível, uma redundância, nós precisamos falar, senão nós somos coniventes com a situação. Sabe, nós estamos envoltos a tantas porcarias que não se prega mais sobre isso, sobre o legalismo, sobre a apostasia, ninguém fala mais nada. Todo mundo é conivente, todo mundo é conivente com o pecado, todo mundo é conivente com o adultério, todo mundo é conivente com mentiras, com roubo, com defraudações. E nós precisamos falar. Então é por isso que nós estamos aqui falando, gravando. Se você gosta, gostou. Se você não gostou, sinto muito, esse vídeo não é para você. Mas se você está interessado em verdade, esse vídeo é para você. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, sobre o tema do vídeo é Legalismo mata a graça e Jesus liberta. Paulo adverte aos Gálatas, e aqui é o seguinte, vale a pena dizer que Paulo foi escrito o livro de Gálatas, para defender seu ministério, Então Paulo está defendendo seu ministério. E o livro de Gálatas é bastante interessante, Tem umas pessoas que dizem que vê anjo por aí, que anjo manda fazer, que anjo manda aquilo. Paulo dá um alerta em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, mesmo eu, ou anjo que venha do céu, vos anuncio outro evangelho, seja anátema. E outra vez vos digo, mesmo eu, ou um anjo que venha do céu, vos anuncio outro evangelho, seja anátema. Então, quando alguém falar, um anjo me disse, fique esperto. Fique esperto. Se você vai analisar as escrituras. E Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o quê? Estás, pois, firme na liberdade com Cristo. Nos libertou e não torneis a meter-vos no jugo da servidão. Puxa, quer dizer, Cristo liberta e nós voltamos para a escravidão do pecado. Spoiler para as pessoas, E isso chama-se legalismo sem graça, impõe regras humanas acima da cruz, escravizando as pessoas. Fariseus exemplificam isso muito em Mateus capítulo 23, versículo 4, que diz: atam fardos pesados sem pôr o dedo. A igreja moderna, ela repete jejuns forçados, vestes rituais, talite. Isso anula Cristo, Gálatas capítulo 5, 4, trocando a alegria por culpa falsa. Então hoje, a igreja ela coloca peso nas pessoas. A igreja coloca regras nas pessoas. Tem igrejas aí que diz até que você tem que usar uma paleta de cor. Igrejas que são verdadeiras heresias transvestidas de igreja. Jejuns forçados. Jejum de Daniel é uma das coisas mais horripilantes que eu vejo. Pegam 2 períodos da vida de Daniel, um no início que ele chegou na Babilônia e outro no final que ele estava 21 dias orando, esperando a resposta do Senhor. Sabe? E isto é que nós temos que entender.
Legalismo. E Mateus capítulo 15, 8 e 9 condena. Este povo me honra com os lábios, mas em seus corações está longe de mim. Sabe, adoram em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe, pegam estatutos de igreja e colocam como se fossem verdades absolutas das Escrituras. Sabe, legalismo critica a aparência externa, ignorando o coração quebrantado, regras como não coma isto, ou assim viram ídolos. Não faça isso, não faça aquilo. São arrotadores, são vomitadores de regras, são arrotadores e vomitadores de doutrinas. Sabe, eu fico impressionado. Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 21, critica: por que vos sujeitais às ordenanças? Não toques nisso? Graça liberta, o legalismo oprime elegantemente. Observa a sua igreja. Observa as mensagens que você tem escutado. Se é mensagem que te confronta, mensagem que diz que você precisa se aproximar de Cristo, mensagens que diz que você precisa se arrepender, ou mensagens que diz que você é lindo, que você é maravilhoso, que você tem que seguir certas regras humanas para que você possa alcançar alguma coisa. Gálatas capítulo 3, a 1 a 3 questiona: ó insensatos Gálatas, chama de insensatos, desculpe. Havendo começado no espírito, acabais na carne. Começam bem, começam de boas intenções. Aí tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E o legalismo começa em graça, mas retrocede às obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 esclarece: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras. Sabe, as pessoas não querem produzir mais frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. A igreja contemporânea impõe dízimo ou maldições, anulando a fé, resultado disso, cristãos exaustos, sem fruto espiritual genuíno, cristãos sem base bíblica, cristãos sem Cristo. E diga-se de passagem, a palavra cristão significa pequeno Cristo ou pedaço de Cristo. Jesus critica esse meio em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Honram-me com os lábios, mas longe estão de mim os vossos corações. Fala de muita coisa, diz que é maravilhoso, mas os atos, os frutos são de verdadeiros ímpios. E nós precisamos entender isso, nós precisamos ver frutos. Nós precisamos ver frutos, por quê? Porque o legalismo sem graça, ele gera hipocrisia. Obediência externa gera rebelião interna. Tiago 1,27 diz: define bem a religião pura, cuida dos órfãos e das viúvas, guardar-se da contaminação do mundo, não diga não aos rituais. Esses dias eu vi algo um vídeo aí numa dessas redes sociais aí. Um grupo de jovens parecia que estavam numa rave, cercando uma arca da aliança, parecia que estavam em transe. Procure esse vídeo aí, você vai entender. Os rituais, ele não tem um amor prático. E o legalismo, ele julga
a graça restauradora. Capítulo 8, versículo 2 de Romanos proclama: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. O legalismo revive a lei mosaica morta, ignorando o novo pacto. Hebreus 8:10, o escritor descreve a lei no coração, não há em tábuas. Critica ferozmente líderes legalistas que controlam por medo, como fariseus que devoram casas das viúvas, Mateus 23:14. Homens que querem controlar tudo. Homens que querem controlar até o momento íntimo do casal. Eu observo isto. A graça empodera, o legalismo escraviza gerações. E a solução disso tudo? Volte-se à graça pura. Gálatas capítulo 5, 6 enfatiza: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Pratique. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma igreja deve pregar a cruz. A cruz como uma tábua de sacrifício. Hoje nós temos várias bobagens do mundo. Tudo é gospel. Tudo é gospel. E nós precisamos entender que nós precisamos voltar ao discipulado. Nós precisamos ter a liberdade responsável. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos de igreja, nós precisamos de pastores, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que ainda fale, que pregue o evangelho. Não venha com misticismo, não venha com coisas de judaizantes. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos fugir da legalidade humana. A liberdade, ela é fundamental. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo, ele morreu não para que você ficasse rico. Cristo morreu não para que você tivesse uma boa casa. Cristo morreu para que você tivesse um relacionamento íntimo com Deus. Por meio dele, não através de objetos, não através de doutrinas humanas. Pensa nisso. A legalidade, ela destrói as pessoas, mas a graça, ela liberta e te dá salvação. Aqui é o pastor Wilson da Comunidade Evangélica Morreal dizendo para você que Deus abençoe você, que Deus seja uma bênção na sua vida e que você seja alguém que defenda o Evangelho e que o seu testemunho chegue antes de suas palavras. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.